Bom dia, meninas! Bom Bom dia! Bom dia para quem está ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. E estamos aqui mais uma vez reunidas para falar aí a respeito da Lei do Triunfo, do nosso grupo de estudos. E hoje a gente vai falar sobre o hábito de fazer mais do que a obrigação. A gente passou uma história na minha mente, viu? Depois a gente vai contando aí. Né? Vai. Passou uma história? Então fala depois dessa história que passou. Sim. E aí, o que vocês acharam desse capítulo? Esse capítulo me sugou. É tudo que eu acredito. Na verdade, é um dos meus princípios na minha vida profissional, é esse aqui. Exatamente, a mesma coisa, Dani. E até por isso que passou um filme mesmo na minha vida profissional, assim, desde nova, sabe? Lembrei de passagens que eu tive quando eu trabalhei no banco, quando eu fui secretária, quando eu fui telefonista. Eu falei, gente, eu já fazia isso. Eu fiquei pensando muito na parte voluntária, sabe? Conforme Também. eu ia lendo, eu fiquei pensando todas as vezes que eu fiz coisas gratuitas, que eu faço até hoje. Até hoje. E aí eu fiquei pensando, nossa, não é à toa que a gente chega onde a gente chega, porque a gente se doa, né, para as coisas. O projeto Maria Mulher, que está completando um ano. Um ano de projeto! Parabéns, Dani. Veio muito na minha cabeça, porque eu fiquei pensando assim, que é uma dedicação, gente, é um trabalho, né? Nós somos em 3, a gente se divide, mas é um trabalho e nós temos 200 mulheres que, de alguma forma, são abençoadas aí por esse projeto. E é o amor, né? Que é o que ele fala muito, né? A palavra empregada aqui é o amor. E a história dele, assim, que ele traz já no começo desse capítulo foi, assim, o que mais me prendeu nesse capítulo, assim. Quando ele conta que ele simplesmente largou tudo, né? Largou um emprego fixo, ele tinha mulher, tinha filhos, e foi todo mundo contra, né? Porque a gente fazer o que a gente ama no começo não é lucrativo. E eu me identifiquei muito, porque há 3 anos, né? Foi quando eu decidi largar e eu vivi isso. E ele fala de entrar em família, mulher, as duas famílias, os amigos, todos irem contra, tipo, o tempo inteiro a pressão de busca um emprego. E ele estava lá fazendo mais do que obrigação, mas aquilo não dá retorno, né? Porque quando a gente faz tudo isso, o retorno não é imediato, né? E a gente viver isso. Não é, né? Que não dá retorno, né? Às vezes não é rápido e nem é a princípio tanto lucrativo. Dinheiro, né? Tão lucrativo. E isso me pegou. E ele fala, né, que ele intensificou muito a lei das dívidas lá, né? O hábito da economia, porque exatamente ele se afundou em dívida por causa disso, né? E eu me identifiquei muito porque quando eu saí, né, há 3 anos, quando eu tive a depressão e resolvi buscar tudo isso, eu vivi intensamente isso de... E realmente é um desafio muito grande, né? A gente se dedicar ao que a gente ama, porque no começo não tem retorno. Maria Mulher, por exemplo, é um amor muito grande, é uma paixão muito grande. Mas para a gente viver num mundo material não tem um retorno, né, financeiro. E isso... O retorno vem de outras formas, porque eu sinto assim... É isso que eu ia falar também. Que esse projeto, ele traz pacientes, ele traz palestras, ele traz outros serviços, porque as pessoas que veem o nosso trabalho ali, que é gratuito, a nossa dedicação, o que a gente conhece, como a gente faz o trabalho, acaba nos convidando para fazer coisas. Né? É a mesma coisa do Instagram, gente, porque o nosso trabalho no Instagram, a princípio, ele é gratuito. É um marketing que a gente faz, mas a gente entrega muito conteúdo de maneira gratuita. A gente ajuda muitas pessoas aqui mesmo, né? Sim. A gente fazendo esse bate-papo aqui. Quantas pessoas que podem assistir isso e se conectar com isso, entender que faz sentido. Então, é um trabalho que a gente se dedica, a princípio, mas
e de graça, ou por pouco, mas que em algum momento vem em formato de um trabalho. Sim. Mas Gente, leva um tempo, né? Leva um tempo. a clínica social, por exemplo, está fazendo 10 anos de projeto. Sim, 10 anos, é uma década. Bom dia, Carol! Bom 10 dia. anos, 10 anos. E é um projeto que nunca visou lucro. E não é esse o propósito. É realmente um trabalho social, né? Só que eu tenho feito essas lives, né, com o pessoal que faz parte da história. Cara, é incrível. Tantas vidas foram transformadas nesses 10 anos. E não estou falando só dos clientes que vêm para ser atendidos pela clínica social. Eu estou falando de mim. Eu estou falando dos profissionais que estão chegando e eu faço supervisão, eu acolho. E esse é um trabalho muito do meu coração, né? E está fazendo 10 anos de projeto, né? Quais são os retornos? Tive retorno financeiro disso? Não diretamente do projeto. Né? Aquilo como a gente falou do Maria Mulher. São atendimentos, muitos gratuitos e outros um valor bem social. Né? Mas o meu trabalho, o meu trabalho, ele é inteiro gratuito. A implantação, a idealização, né? A gestão de tudo que eu faço, as triagens que eu faço, isso é gratuito. Entendeu? E está fazendo 10 anos. E a gente tem vários retornos lindos disso, dos profissionais que estão crescendo, dos profissionais que vêm, né, e caminham junto, olham com a profissão de uma forma bem diferente daquela que quando a gente sai da faculdade achando que é tudo uma competição, que todo mundo é competitivo. Não, a gente une forças. Um ajuda muito o outro. Né? E é um presente que eu tenho na minha vida, assim. E agora acabei de entrar num outro projeto, que é o Círculo de Empreendedores, a Carol faz parte, né? E eu sou uma das fundadoras voluntariamente, buscando também outros projetos sociais para agregar, para ajudar, para ter as trocas, para as pessoas, os empreendedores fazerem ali uma conexão num propósito em comum, que não é de venda, não é de propaganda, não é esse, mas de um somar forças com o outro e crescer. Esse capítulo, ele fala muito disso. Exato. Né? A gente não cresce sozinho. Né? Ele fala, então, isso é o fazer além da obrigação. Sim. Estou arrepiada. Tem uma coisa que me pega muito nesse capítulo aqui, que é uma coisa que, nossa, eu bato tanto, falo tanto com as pessoas, que quando as pessoas vêm conversar e falar que está insatisfeita com o trabalho, que ganha mal, e eu sempre, antes, gente, eu tenho uma coisa minha, que primeiro eu tento entender melhor o que é isso o que acontece, né? Eu falo, mas como que é o seu trabalho, quanto você se dedica? Eu sempre faço perguntas para entender se realmente essa pessoa está fazendo. Eu lembro que quando eu trabalhava dentro do RH, toda vez que alguém vinha falar de aumento salarial, eu dava uma folha para a pessoa e falava assim para ela: coloca aí para mim todos os motivos que você deveria ter um aumento salarial. A princípio, a pessoa não sabia nem o que colocar lá. Muitos não sabiam, tipo, como pedir esse aumento. E várias das coisas que eram colocadas lá eram coisas assim que a pessoa já ganhava. Tipo, eu chego no já horário, era da função dela. Tipo, eu nunca me atrasei, eu nunca faltei sem justificativa, não sou uma pessoa que entrega atestado com frequência, eu faço certinho o meu trabalho, me dão metas, eu cumpro, daí eu tipo, tá. E a zona de conforto, né? Acomodou naquilo e não buscou a expansão. Na verdade, não é que a pessoa, assim, nem sempre é uma questão de comodismo, é que ela entende que aquilo, porque assim, Carla, nós vivemos num mundo que as pessoas não entregam nem o necessário. No mundo do trabalho é assim, a gente tem 10 trabalhadores. Desses 10, a gente tem tipo 5 que rala, que se dedica, que faz
tudo que é pedido. 2 desses 10 faz a mais. E 3 não faz nem o que é pedido. Você pode ter certeza. Né? Não busca a maioria está na média. A maioria está na média. Ela faz aquilo que foi combinado com ela para fazer. Ponto. A maioria faz isso. 30% não faz nem isso. Não faz. Então, eu estou nesse mundo há 20 anos nessa área e eu posso falar assim por garantia. As pessoas pensam que elas estão sempre fazendo mais do que elas fazem. E aí, quando você bate um papo com elas, você percebe que ela nunca vai ter um aumento. Porque aquilo nunca vai ser justificativa. E muitas estão esperando que alguém vire para ela e fala, faz tal coisa a mais. Sim. A ideia nunca vem dela. Então, eu sinto que as pessoas... Não é uma questão de acomodação, é uma questão de falta de percepção. Elas não entendem o que elas precisam fazer a mais, como que seria esse a mais, e que o que ela está fazendo não é suficiente para uma promoção. É suficiente para pagar o salário dela. E como as pessoas, e como a gente tem ao nosso lado, às vezes a gente olha no nosso lado e a gente vê as pessoas fazendo pouco, a gente acha que o que a gente faz é muito. Sim. Né? E a gente até que se questiona, né? Assim, Sim. com relação ao que eu estou fazendo e o outro não faz. E a gente também, às vezes, fica num outro olhar também, né, Dani? Não que o outro, que a gente está fazendo muito, mas como assim que o outro não consegue enxergar as necessidades ali daquela situação? A gente, às vezes, vê além e sente além porque a gente está no movimento enquanto o outro não está. E, às vezes, a gente aplaude quando o outro faz o necessário. Quantas vezes... E não reconhece o quanto que a gente faz. Cara, ó... às vezes eu estou conversando, eu gosto muito de conversar com os alunos de agronomia, porque eles aproveitam tanto a aula de gestão de pessoas pelo fato deles terem muitas aulas diferentes dessa. Então, quando a gente fala sobre liderança, sobre colaboração, trabalho em equipe, essas coisas numa faculdade de agronomia, eles amam falar. E eu gosto muito de conversar com eles porque a realidade do campo é muito diferente da realidade do escritório. E eu acho engraçado que no campo as pessoas, às vezes, elas fazem mais do que no escritório, né? Assim, se dedicam muito, porque talvez a ideia, não estou falando não estou generalizando, mas talvez seja pelo fato de que são pessoas que precisaram ralar muito na vida para chegar numa faculdade, vamos pensar assim, né? Sim. Onde está. Então, talvez esse do ralar dê uma visão, né? O fato de ter chegado ali. Do trabalho árduo, né? Cheguei aqui porque foi batalhado. E, gente, eu não sei, eu sinto que as pessoas elas se colocam num lugar assim, olha, bom, qual é a proposta? Deixa eu ouvir bem a proposta, o que você tem para me oferecer, e aí eu vou ver se eu vou me mexer, né? Quanto que eu vou ganhar? Então, está sempre muito pensando primeiro no quanto eu vou ganhar, nos benefícios que eu vou ter, e depois naquilo que pode vir no futuro, né? Porque a gente precisa pensar no que a gente vai ganhar, mas não precisa pensar no imediato. Né? Não precisa pensar no impulsivo, tipo, o que eu vou ganhar agora? Eu quero agora. Então, gente, nós trabalhamos 30 dias para ter o salário, nós não ganhamos salário primeiro e depois trabalhamos. Né? É assim, a promoção ela vem depois que a gente faz, não primeiro a gente é promovido, depois a gente faz. Sabe que esse final de semana, não, essa semana eu estava fazendo um curso de cocriar a prosperidade, né? Com Gui Ferreira. Uhum. Foi muito legal, assim, uma coisa que ele traz muito, e é bem isso, né? Que é total, né? Trabalhar com espiritualidade quântica é isso, né? O externo é reflexo do interno. Ok. E aí, a prosperidade que nossa cultura não vê, mas existem duas prosperidades, né? A prosperidade física e a prosperidade extrasensorial. A gente foi criado para buscar a física, porque a gente está no mundo material e tem que comer, tem que não sei o quê. Sim. Só que quando ela só tem a física,
e não tem a extrasensorial, ela não é próspera, e vice-versa, né? Então, é caminhar as duas coisas. E o que é muito comum disso que você está falando é exatamente de não conseguir alinhar, né, o propósito. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que é o meu papel? Pelo dinheiro, né? E aí a busca da física, porque é uma necessidade básica. E muitas vezes a gente passa por situações que você está na necessidade básica e desconecta da extrafísica. Ou porque você vive muito a extrafísica e, de repente, a básica ela está desequilibrada. Não suprime, né? Porque é o que ele falou aqui. Ele estava na extrafísica quando ele começou a busca dele. Só que, quando você começa a viver a extrafísica, você desconecta da básica. E ele fala aqui, né? A vida dele virou um caos, vieram por anos adversidades. Sim, se perde. A gente tem que estar alinhado em tudo isso, né? Porque a gente Mas se assim, perde. não é que a gente tem que estar, né? É que a gente, assim, a gente precisa estar mais calmo. É normal gerar o desequilíbrio, né? Sim. Porque a gente não é uma máquina e gera esse desequilíbrio. Então, a vida nossa é buscar o equilíbrio, mas as fases, né? A gente tem os desequilíbrios. Mas isso faz parte até do processo mesmo, né? Isso é legal. Faz parte do processo. Faz parte do próprio processo. Mas se a gente não tem essa consciência, aí que tá. Se a gente não tem essa consciência, é onde a gente realmente se perde. A gente, né? Ou de um lado ou do outro. Porque a gente não tem essa consciência. E a consciência é uma coisa que também é um processo, né? Também. Você vai desdigitando em cada. A Carol está falando aí que ela se alinhou na pandemia. Olha que legal. Você imagina, para você se alinhar na pandemia, tipo, no meio do maior caos do universo. Sim. No meio de um caos externo, olha que legal. No meio de um caos externo, eu consigo ver o meu caos interno me alinhar. Porque isso já vinha muita gente que sentiu isso, porque viveu o processo. Exatamente. Eu acho que o incômodo tem muito a ver com esse fazer mais do que obrigação, porque é assim, ó. Total. Quando a gente se incomoda com as coisas, se incomoda com o jeito que está a nossa casa, com o jeito que está a nossa vida, com o nosso relacionamento, quando a gente se incomoda, a gente começa um movimento. É o primeiro passo, na verdade, para iniciar um movimento de melhoria, para fazer algo melhor. O problema é que muitas pessoas ficam só no incomodar. Então, aí ela fica naquele lugar de vítima, naquele lugar de que o mundo conspira contra, né? Terceiriza a responsabilidade. Terceiriza a responsabilidade. Hoje eu estava até gravando um vídeo aqui, um Reels, na verdade, falando, né, que é aquela calculadora, assim, calculando quantas vezes você já falou que não aguenta mais esse trabalho, né? Tipo, a pessoa está lá, 5 anos, na mesma empresa, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, reclamando todo santo dia. Cara, qual é o seu movimento para sair desse lugar? Desse incômodo. Aí tem que vir uma pandemia, às vezes, né, Carol, para dizer para a gente, bora fazer alguma coisa. Muita gente, cara, muita gente mudou com a pandemia. Ô, Carol, coloca aí para a gente o que você faz profissionalmente, só para o pessoal ter uma ideia. Ela parou o externo e olhou para dentro dela. Eu vejo que a pandemia trouxe tanto aprendizado para quem quis aprender. Sim. Para quem deu abertura para olhar. É essa a questão. Muita gente só ficou na vítima e terceirizando mesmo. Entendeu? A Carol é engenheira. Peraí que tem mais coisa que ela vai falar aí, que eu sei, que eu marquei um café com ela semana passada, eu conheci mais ela, viu, gente? Sou engenheira civil, olha que interessante. Mas tem mais coisa, pode falar, Carol, divulga aí. Vai contando pra gente pra você aí, também. Carol. Bota na roda, né? Eu quero aproveitar para falar um negócio aqui que eu até bati o olho de novo aqui e lembrei. Ele tem uma parte aqui do capítulo que ele fala sobre a paz de espírito, né? E durante toda a minha vida, gente,
Volte e meia eu falo, eu sei que eu sou privilegiada, que eu tive sorte na minha vida. Eu sempre falo isso porque eu não tenho uma história assim que a minha vida foi um desastre, os meus pais não tiveram condição. Eu não tenho isso na minha vida. Meus pai e minha mãe foram incríveis, eles deram tudo que eles puderam para a gente. Eu estudei em faculdade particular, né, Greta? Nós estudamos. Sim, estudamos Eu juntas. não fiz FIES, eles pagaram lá todo mês, ralei porque tive que fazer menos créditos, foi um rolo a minha faculdade, levei De 6 5 anos virou para me 7 formar. anos. Levei 6 anos para me formar, né? Me formei com outra turma, graças a Deus, porque daí eu pude me conectar com outras pessoas. Uma coisa da USC, assim, que foi fantástico ter feito o USC, é que eu conheci, no mínimo, só no curso de psicologia, umas 200 pessoas. Porque a gente pegava créditos e aí você ia lá, você fazia com um, fazia com outro. Nossa, fantástico. Foi uma das melhores coisas. Depois, no mestrado, eu vivenciei uma coisa muito parecida. Mas o que eu queria falar aqui da Paz de Espírito é que, assim, eu não sei se isso foi uma coisa que os meus pais me passaram, se fui eu mesmo com o meu jeito que eu fui. A minha vida toda, minha vida toda não. Quando eu escolhi psicologia como faculdade, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer aquilo que me desse prazer, que eu ia fazer da minha vida, que só ia trabalhar em lugares que eu fosse feliz. Eu pus isso como um propósito de trabalho. Eu também. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Toda vez que eu me incomodei com uma coisa, eu fui atrás de outra. Quem me conhece pode ter me visto reclamar de alguém, de uma situação, de alguma dor, mas durou pouco, pode ter certeza. E não é porque nossa, como você é foda para isso, porque às vezes a pessoa fala, ai, Dani, você faz tanta coisa, como você dá conta? Gente, eu dou conta porque eu ralo. Porque a gente gosta também. Horas. Gosta, né? Mas a gente gosta. Eu faço por amor, mas tem um monte de coisa nesse decorrer aí que eu faço por obrigação. Porque tem que fazer, né? Tipo, odeio fazer relatório clínico, caramba, odeio escrever aqui as coisas do paciente lá, mas eu faço porque tem um dos nossos trabalhos. Então, o que eu sinto, assim, é que não tem preço a paz de espírito. Não tem. Nada nesse mundo. E quando você entende que primeiro tem que vir sua paz de espírito e depois todo o resto vem. Mas também é a mesma coisa, Dani. Né? Exatamente, mas é porque a gente está alinhado no nosso propósito, né? É exatamente essa questão de você estar empenhado de fazer um trabalho que te agrada, um trabalho que você ama. Tem dificuldade? Lógico que tem. Mas, gente, quando você faz aquilo que você ama, essa dificuldade não vira peso. Sim. E aí você faz a lei. Porque naturalmente você faz a lei. Vamos ver o exemplo da Carol, que ela escreveu. Olha que legal a história dela. Gente, isso aí, Carol. Né? Ó, pra você pôr. Posso ser louca. Não, acredito que não seja, não. Mas sabe que eu estava gostando daquele momento de autoconhecimento, porque ela está contando da pandemia, aqui da pandemia. Que trouxe para dentro dela. E aí ela começou a lá. Comecei a me conhecer mais e o ano passado tive um insight de começar na área de terapia integrativa. Ela é uma engenheira civil. Muito legal. Com algumas formações de um ano para cá em terapias integrativas. Olha aí, Na verdade, essa caminhada começou antes da pandemia. Fiz cursos de Reiki e esse mês faço nível 3B. Iniciei, não sei falar o que é isso. Shanti Karuna Reiki. É que eu não sou muito conhecedora do Reiki, tá, gente? E também consteladora sistêmica. Olha que legal, tá trabalhando todo o campo. Minha colega. E curso de floral de Bach. Me falaram isso também, Daniele. Quantas horas tem seu dia? Porque ela tá tão empenhada nas coisas dela. Exatamente. Mas você sabe que esse negócio com o tempo, eu falo assim, gente, eu tenho várias áreas da minha carreira, mas eu não me dedico 44 horas semanais para cada uma. As pessoas estão acostumadas com CLT, com acordar, com ir trabalhar 8 horas da manhã e sair 18 horas. Eu tenho flexibilidade de horário, né? O meu dia é bem cheio, mas um dia eu estou na clínica, outro dia eu estou fazendo uma palestra, outro dia eu estou dando aula. Ai, é tão gostoso isso. Faço crochê, né? Poder fazer isso.
descanso à tarde, assiste uma série. Ter a liberdade do assisto tempo, todas né? as séries, porque isso daí é uma pergunta das pessoas, viu, Greta? As pessoas falam assim, cara, todo dia você posta que você terminou uma série. Eu falei, ué, eu assisto série tomando café da manhã, eu assisto série lavando louça, eu assisto série quando eu tô me trocando para ir para a faculdade. Ué, né, você assiste, às vezes, novela, eu assisto série, então eu dou conta por causa disso. Tem série, tem documentário, tanta coisa que a gente consegue viver, né? Sim. Ai, que legal Isso tudo, ontem mesmo escrevi sobre isso. Como quando estou em paz, calma, tudo flui mais fácil. Exato. Por mais que seja difícil, tenho usado muito isso para trabalhar na área de engenharia. Então, você está com as duas atividades, Carol? Ela tá. Continuou com as duas. Já não é a grande paixão, mas ela continua. Minha... E é legal porque uma coisa impulsiona a outra. Né? Ainda liberdade é aquela história. De poder fazer seu horário, né? É vida. Ah, que legal. Exatamente. E é vida. A gente poder fazer o nosso horário, trabalhar da maneira que a gente quer, isso é vida. Né? Sim. E isso é possível. Para quem está ouvindo a gente não está falando de algo impossível. Quando você tem algo que você ama fazer, que você liga com o seu propósito de vida, flui. E flui, não é mentira. Não é balela, não é um livro bobo que está trazendo isso. A gente aqui está falando da nossa experiência. Que acontece, né? São mais de 20 anos que acontece isso com a gente. A gente está alinhado no propósito nosso. A gente nunca deixou de ouvir, né, nosso coração, a nossa essência, o propósito que a gente quer. E a gente alinha com nossos trabalhos sociais, que ele traz isso nessa importância também com relação ao trabalho social, que ele fala no livro também. E alinhado muito com o prazer de tudo que a gente faz. Sim. Exatamente isso. Flui, vai, acontece. Foi exatamente isso que ela falou. Ô, gente, eu queria colocar uma coisa aqui que eu acho muito importante falar sobre o fazer mais do que obrigação, é que é assim, ó, não é para a gente sair fazendo coisas de graça e se propondo a qualquer coisa, não é sobre isso. É como você entrega o seu serviço, tá? Então, vamos pensar assim, você é contratada para cuidar do café da manhã de um lugar, né? Aí a pessoa contrata lá um café, um leite, umas bolachinhas, nananã, para você colocar. Aí você chega, você arruma o café da manhã e você leva uma flor, né? Você pega e coloca algo a mais, você entrega uns biscoitos que não foram comprados. É sobre isso, é sobre você não ficar no limite daquilo que foi te solicitado. É isso que fala o capítulo. Ele coloca assim que o grande erro nosso é o trabalhar na margem. Se limitar, né? É se limitar, porque quando você faz mais, você pode não ganhar nada a princípio com isso. A pessoa pode até não te elogiar, porque uma coisa que fica muito claro nesse capítulo é que nós não temos que criar expectativas. Nós não temos que fazer mais esperando que alguém reconheça, esperando que alguém bata a palma. Não é isso. É natural, né? O reconhecimento vem da vida. Hoje você faz para essa empresa que ela comenta com não sei quem, e aí essa pessoa fala, eu quero esse serviço. Aí vem o reconhecimento. Sim. Daquilo que você fez. Às vezes a pessoa não fala. E é processo, nada, né? Às vezes a pessoa vai achar que levar aquela flor e colocar uns biscoitos a mais é a sua obrigação. Só que alguém vai ver aquilo, alguém... Então, é fazer sem olhar para quem, sem ficar pensando que... Mas você pode colocar na sua cabeça que, sim, isso vai te trazer um retorno mais cedo ou mais tarde. Vou ler aqui uma parte que ele fala disso. Né? Eu gosto de usar essa expressão, eu sempre falo isso. Mais cedo ou mais tarde, assim, dá fruto. Foi que ele até coloca na página 389, ele fala assim, né? Foi sempre minha opinião que um homem deve se esforçar por fazer o melhor possível, sem olhar a remuneração, as pessoas ou a classe a que serve. Naquele momento, qualquer coisa despertou em mim um sentimento de que a roda da fortuna se voltava contra mim. Contudo, isso foi um incentivo para mim. E já falei algumas vezes sobre essa questão de ser mais convincente. E foi bem naquilo.
né? Fazer não pensando em ser remunerado ou ser reconhecido, porque isso volta. Isso acontece. Uma das coisas que eu lembrei, uma das coisas que eu lembrei, que eu comentei com vocês, no particular, que me veio muito, foi o começo da minha carreira, né? Enquanto eu fazia faculdade, eu sempre fui uma pessoa assim. Eu nunca consegui ficar na faculdade, por exemplo, só estudando. Eu tinha que fazer alguma coisa para me manter na faculdade, porque senão minha mente pirava, né? Então eu fui buscar, é verdade, e eu fui buscar ser voluntária desde 1900 e bolinha lá, né? 1997, meu ano de faculdade, né, Dani? Sim, 96 eu entrei. Foi ser voluntária, né? Foi ser voluntária. E aí foi onde eu fui buscando, né? Assim, então fui ser voluntária, estudante de psicologia, o que eu queria fazer e tal. E ali foi uma coisa muito interessante. Muitas coisas já começaram a dar gatilhos com relação a várias situações, né? Então, tinha psicólogos responsáveis onde eu trabalhava? Tinha, eu era só uma estudante observando, alguma coisa assim. Mas aí, devagar, eu fui intervindo em algumas coisas, mas naturalmente. Até que a dona do lugar que eu trabalhava me chamou. Falou, Greta, eu queria ter a tua opinião a respeito de tal coisa. Então, como você sente isso? Como você sente aquilo? E foi me dando outras funções, porque meu olhar já estava ampliado ali, né? Quando eu fui trabalhar como telefonista num banco, era só a função, só atender telefone e repassar, né, nos ramais. Mas é tão doido quando você lembra as coisas. Fui lembrando minha trajetória, gente, lendo esse capítulo. Porque aí eu fui lembrando, é muito legal, eu fui lembrando de como que eu atendia as pessoas. Eu acolhia a fala. Eu começava a conhecer mais as pessoas. Eu fazia além. Eu fui percebendo que é exatamente isso. Eu fazia além do que era a minha função. Mas natural. Até o ponto de chegar cliente lá e falar, quero conhecer quem que é a Greta, telefonista. Porque tá no propósito. Até o ponto das pessoas irem, né, até o banco. Eu quero conhecer quem que é a telefonista, Greta. Eu não era só uma telefonista. Nossa, me fez lembrar uma coisa da Tudor. Cara, olha que legal. Na Tudor tinha muito isso, assim, das pessoas chegarem lá e falar assim, a moça que trabalha aqui na frente, a Daniele, não, aí a recepcionista falou assim, não, ela não trabalha aqui na frente. Foi coincidência, ela tá aqui. E aquela história, assim, a gente sempre fica meio que nem telefonista. Foi a mesma época, né, Dani? Sim. Quando você começou na Tudor e eu iniciando também. Eu lembro da gente conversar. E você sabe muito que eu acho época. Que é até importante eu colocar uma coisa aqui, porque é assim, gente, quando eu fiz o processo seletivo da Tudor, a Simone que se formou com a gente, na verdade ela era de uma turma atrás nossa, né? Ela era estagiária, ela tinha trabalhado lá por um tempo. E ela contava que era muito difícil lidar com o gerente dela lá. Nossa, ela sofreu um monte, mas ela ficou bastante até lá na Tudor. E eu sabia disso, só que quando nós fomos prestar o processo seletivo, era no escuro, a gente não sabia que empresa que era, e eu e a Cassiane e a Karina morávamos juntas, e nós resolvemos mandar o nosso currículo. Só que nós demos o mesmo currículo, tipo, só mudou as informações, era o mesmo modelo, nós mudamos a informação de cada uma e mandamos o currículo das três. Pois o gerente, que não era fácil realmente, chamou as três para o processo seletivo, somente as três. Só que eu descobri isso depois, tá? A princípio eu não sabia. Fizemos o processo de seleção, e aí começamos o processo de seleção, aí nós três, gente, é na Tudor, e agora? Nós vamos, não vamos? O que a gente vai fazer, né? Olha, a Simone, não sei o que, falou que tem outra menina lá também saindo. Tá. Daí, a princípio, eu acho que a Michelle, acho que também tinha mandado o currículo, só que quem foi chamado foi nós três. Aí a gente tinha um projeto que chamava Psicoarte juntas e morávamos juntas. Aí eu falei, nossa, chamou nós três, né? E agora a gente vai, não vai? Eu falei, gente, vamos. Eu sou da seguinte opinião. Percepção é uma coisa individual. Sim. As pessoas não estão parando lá por algum motivo. Mas será que se nós entrarmos lá, vai acontecer a mesma coisa? Será que nós vamos vivenciar os mesmos problemas? Será que nós vamos enxergar da mesma forma? Não. Eu vou para a entrevista. Fomos as três para a entrevista.
Aí eu acabei sendo escolhida das 3 e diz ele que me escolheu porque eu era o meio termo das 3. E realmente, gente, a Karina só chorava, a Cassiane só brigava e eu ficava no meio das duas, equilibrando o ponto ali. A Karina era a maior sensível, a Cassiane era a maior brava e eu ficava lá no meio das duas. Daí que eu descobri que só nós 3 tínhamos passado pelo processo e tal. O primeiro dia que eu fui começar a trabalhar, o cara do compras virou e falou assim, será que essa fica? Nossa. Cara, você conhecendo a fábrica, e a primeira coisa que a pessoa te fala é isso. O meu gerente ficou, coordenador que chamava lá, ele ficou azul. Ele não sabia o que ele fazia, ele ficou super chateado. Aí ele saiu de lá justificando. Eu falei, ó, eu era amiga da Simone, eu sei das coisas que acontecem aqui. Não se preocupa. Eu falei, eu vim porque eu quero dar uma chance para a empresa e quero que a empresa me dê uma chance. Eu quero testar isso aí. E realmente, gente, não foi fácil. Fiquei 1 ano e meio abaixo desse cara, mas eu consegui sair. Aí eu gerenciei minha área. Mas assim, quando aquele cara falou aquilo para mim, eu pensei, eu não vou olhar com os olhos de outra pessoa. Eu vou criar a minha própria ideia do lugar. Exato. E foi o que eu fiz. Eu via coisas que a Simone falava, ela tinha toda a razão das reclamações dela, mas eu construí a minha própria história. E quem conhece tudo, quem frequenta, tem pessoas lá que entraram anos depois que eu saí e sabem quem eu sou na empresa. Sabe o que eu fiz pela empresa? Porque aqui eu pus amor naquele lugar, hein? Eu pus amor naquele lugar e mudei muita coisa lá. E, assim, ajudei muito aquela empresa a ser o que ela é. E eu tenho muito orgulho de ter feito isso. Se eu tivesse desistido porque alguém disse que o lugar era ruim, porque tudo bem, você tem uma informação, né? Mas vai testar. Percepção do outro, né? Vai ver como é para você, vai sentir. Vai sentir, que tá. Exatamente, porque a percepção e sentir de cada um. E graças a Deus eu fiz isso, gente. Ai, tão bom, né? Uma das melhores histórias da minha vida foi ter passado 5 anos lá. E o lance que a Greta estava falando exatamente, quando a gente faz o trabalho social, você não está fazendo... É onde a gente mais aprende, né? Porque você não está fazendo... Você não cria expectativa. Está fazendo pelo todo. Você não está medindo pelo quanto você está ganhando financeiramente. Pelo todo, né? E isso vem... quando você está trabalhando o todo, isso vem de uma forma tão potente internamente, que é uma super autocura, assim. Sim. Eu percebo... sempre trabalhei com morador de rua e desde quando eu tive a depressão, né, em 2018, foi uma das coisas que mais me tirou disso. Foi eu me doar para o outro, eu saía daquele meu problema e era onde eu via que eu não tinha problema. Então, isso... Nossa, você falou uma coisa que me lembrou um monge executivo, cara. Tem partes daquele livro que ele fala exatamente isso, que servir gera um prazer, né? Sim, gera. O reconhecimento, né? Quando a gente tem... vocês com certeza sentem isso. Quando um cliente volta e traz o que ele teve de melhora de tudo isso, não tem nada mais gratificante do que isso. Né? O que realmente alimenta a nossa alma. Sim, para mim não precisa nem falar, sabe? Quando eu vejo os meus alunos se dando bem na vida, gente... Eu fico assim, eu faço questão de falar, fui professora dessa pessoa. Eu também. Eu tenho um orgulho. Eu falo, gente, fui professora. Que nem a Priscila Cruz, né? Que é uma psicóloga aí que está ganhando as redes sociais. Um dia desses, uma amiga minha que também se formou em psicologia agora, mandou uma mensagem para mim, ela chama Paula Doreto, mandou uma mensagem para mim e falou assim, estou pensando em fazer, ou se joga no Insta da Priscila Cruz. Eu não sei se você acompanha a Priscila Cruz. Eu falei, minha filha... Eu dei aula para ela? Cruz? Eu tenho dedinho meu ali? Eu dei aula 2 anos para a Priscila. E ela, esses dias mesmo, ela publicou um negócio falando assim, como me disse a minha professora Daniela,
Eu abri meu Instagram, que assim, linda. né? E tava lá, assim, nos coraçõezinhos. 6 pessoas passaram a te seguir. Daí eu olhei e falei, caraca, por que eu ganhei 6 seguidores? Daí quando eu olho, Priscila divulgando meu nome lá de graça. Que legal. Isso me enche de orgulho. Nossa, quando os alunos mandam mensagem para mim e falam, professora, a senhora não sabe onde eu entrei para trabalhar. É uma coisa... Isso... Ninguém precisa falar obrigado por ter sido minha professora, sabe? É uma coisa que é automático. Às vezes a pessoa nem está lembrando que você deu aula para ela, mas você... Né? A semana passada eu tive uma notícia dessas também, muito, muito feliz. Do começo, quando estou fazendo 10 anos de clínica social, eu tive a notícia de uma das primeiras alunas que a gente teve no projeto. Ela devia ter uns seus 12, 13 anos, hoje está com 23, né? Acabou de comprar o primeiro apartamento. Que legal! Olha! Gente, mas eu me emocionei, mas assim, e aí ela mandou uma mensagem para mim, assim, agradecendo muito, muito, muito por ter iniciado ali naquele projeto e dali conheceu outros projetos que a gente indicava e ela foi crescendo, ela foi menor aprendiz. Eu dava aula para ela no menor aprendiz. Então, é social. Esse foi do Elo Solidário, que agora só tem a clínica, né? Isso é incrível, não tem. Eu fiz estágio naquele lugar, sabe aquele perto da rodoviária? Como que chama mesmo? É Mirim? Tinha um projeto de tinha também, de menor aprendiz ali, atrás da rodoviária. E sabia que lá foi o primeiro lugar que eu fiz orientação vocacional, que era vocacional na época, né? Sim. Eu fiz um trabalho de orientação vocacional e de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que daí eu usava os 7 hábitos lá também. Sim. Nossa, olha que lembrança boa que me deu. Lembrança boa, né? Encontro o pessoal do Senac, que eu também dei aula para menor aprendiz lá, e a gente vai encontrando, né, os antigos clientes. Isso que a Carol falou, né? A gente fica muito feliz quando a gente dispensa, quando a gente dá alta. Nossa, sim. Sim, sem dúvida alguma. É muito bom. E sem dúvida alguma, quando a gente vê que eles estão... É igual quando eu oriento, é igual quando eu faço orientação para quem está prestando o concurso da PM, né? E aí a pessoa me manda mensagem falando que conseguiu. Eu falo, ai meu Deus, eu sei que eu não fiz muito pela pessoa, porque na verdade é só um controle de ansiedade, né? E ajuda assim a como a pessoa sair melhor na entrevista, a gente faz uns treinos, né? Umas coisas assim, mas a pessoa fala, ela acha que aquilo foi super mega importante para ela. Mas para ela foi. E é muito legal. A gente tem que entender uma coisa, está conversando isso ontem com meu marido, que agora também está empreendendo, né? Saiu do trabalho, como a Carlinha fez há 2 anos atrás e tal. Então, assim, aí eu estava falando isso para ele. A gente tem que entender que às vezes o que é pouco para nós, ou óbvio em nosso olhar e forma de fazer, para o outro não é. Para o outro pode ser grandioso, para o outro pode ser uma coisa muito nova, gente. Não é porque é óbvio para mim e que o que eu faço, esse fazer a mais para mim é tão natural. A gente gasta 10 minutinhos para fazer e para a pessoa é uma vida. A pessoa reconhece aquilo como uma vida, né? Eu acho isso... Porque então, a nossa habilidade é fácil para a gente, então a gente acha que é fácil para o outro. Mesmo quando a gente vai passar o conhecimento, você pensa que, nossa, todo mundo sabe. Não, né? E tem uma coisa que a gente precisa pensar nisso. A mesma coisa que gera uma mudança na vida da outra pessoa é o que nos faz, às vezes, não reconhecer o nosso trabalho e não cobrar o valor do nosso trabalho. Sim. Né? Então, a gente precisa olhar isso também, que é fácil para a gente, mas para o outro não. Então, por isso que custa. Né? Por isso e até que interessante, eu atendo um casal e os dois são autônomos. Uma trabalha em salão de beleza e ele é eletricista. Só que ele é eletricista há 30 anos. Então, o que ele faz em 2 minutos,
Aquele que está começando agora, 90% demora às da vezes população uma nem hora sabe. para fazer. Só que, olha o que eu estou trabalhando com ele. Eu estou trabalhando exatamente a valorização do trabalho dele. Porque Não importa ele quanto estava tempo gasta. cobrando a mesma coisa que ele cobrava anos atrás. Eu falei, para, o que você está fazendo? Você tem que dar valor para todo o conhecimento que você tem. Mas ele falou, mas como assim? Eu falei, é a mesma coisa que o outro faz? Pode ser a mesma coisa. Mas o tempo que você tem de experiência, a habilidade que você tem que ser colocado no valor do seu trabalho, né? Nossa, foi um boom para ele, assim. Sim. Nossa, Porque sabe? o valor está relacionado gente. com o resultado. O valor de um serviço está relacionado à solução que você gera na pessoa e não no tempo que você gasta com ela. Você gasta para você fazer. Exatamente. Não é o tempo, é a qualidade do seu trabalho. Isso é um desafio na hora de cobrar. Porque assim, eu percebo, quando eu comecei a vivenciar, a estudar o lance de espiritualidade quântica, tem mais de 20 anos, mas eu não via isso como profissão. E quando eu decidi mudar, para mim o maior desafio foi cobrar. Eu não conseguia. Mas é o desafio da maioria das pessoas, viu, Carla? Total, Eu até hoje eu faço minhas propostas, daí eu fico assim, ai meu Deus, é caro, a pessoa não vai pagar, ela não vai querer gastar tudo isso, daí eu me cobro, eu falo, opa, se eu ela sempre te convidou, é porque ela quer o seu trabalho. É você que ela quer, E eu lembro de um professor que eu tive só para terminar. bom. E outra, assim, desses 2 anos para cá, daí veio o maior desafio esse de cobrar, porque antes eu não via como profissão, via como espiritualidade, então isso era muito desafiador. Só que a virada de chave foi quando eu comecei, isso bem recente, ver bastante resultado, que é o que a Greta falou, de ver resultados rápidos e falar, se eu não cobro, se eu não consigo cobrar, o outro também não vê a cura e o resultado nele. Então, tudo é processo, né? Mas só para concluir, Greta, desculpa, pode falar. Imagina, que eu lembro muito da fala de um professor que eu tive, que foi meu psicólogo durante um tempo, quando eu entrei na formação de bioenergética. O Olino, ele já se foi. E ele falava assim para mim, essa questão da gente vender o nosso servir, né? A gente tem que olhar para a solução desse trabalho, né? O bem-estar psíquico daquele cliente, que é o nosso caso, né? Mas pensando em outras profissões, a solução que você vai dar para o seu cliente, independente disso, né? Qual é o valor disso? Existe? Então, como que a transformação não tem valor, né? Sabe? Então, a transformação, a solução para aquele problema, seja ele qual área for. A conta, ela tem que estar relacionada também aos cursos que a gente faz naquele período, ao valor do nosso aluguel. A gente tem que calcular baseado em coisas assim, né? Sim. Mas mesmo assim, se a gente for pôr na ponta do lápis, nunca não vai bater. A saúde mental, a saúde de forma geral, é incontestável o preço. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, quantas horas... Nossa, o estudo isso? Por trás daquilo... um dia eu discuti com uma pessoa, assim, a gente conversando, discutir no sentido, assim, de o assunto, né? Que a pessoa virou e falou assim, cara, R$700. O cara ficou comigo meia hora, estava falando de um médico, um neurologista. Porque ele fez um eletro e atendeu, neuropediatra, essa pessoa era. Aí eu peguei e falei, por que você foi lá? Né? Aí a pessoa respondeu assim para mim, porque aqui não tem, tipo, ele é o melhor. Fulano indicou, porque nananã. Eu virei e falei, por isso que você pagou R$700. Porque você não tem isso em outros lugares. Então, você não quer qualquer pessoa para cuidar de você. E talvez você nem saiba, talvez exista outras pessoas tão boas quanto essa daí, mas não chegou até você. Então, eu não coloco preço. Às vezes, aqui em casa, às vezes meu marido fica assim, não tá cara essa faxina?
Eu não coloco. Eu perguntei para ela quanto que ela cobrava. E ela falou. E quando eu vou atrás de uma pessoa e a pessoa fala um valor que eu não posso pagar, eu viro e falo assim, ai, obrigada, não tenho esse dinheiro agora. Eu nunca falo que está caro. Eu não ponho serviço. Você não pode desvalorizar o trabalho do outro. Serviço. Sim. Eu não. Gente, se eu estou contratando uma pessoa para fazer faxina na minha casa, é porque eu não estou tendo condições de fazer, tempo para fazer. Então, minha filha, se eu não quiser pagar, eu não pago. Então, eu acho que é isso, sabe? É uma das coisas que a gente precisa pensar quando a gente vai servir o outro, é que nós é que sabemos o valor que tem o nosso trabalho, nós é que sabemos no sentido assim, a gente sabe quanto que a gente precisa estudar, o quanto que a gente se dedica àquilo, e que se você fizer um valor e a pessoa falar que ela não tem condição de pagar, a escolha é sua se você vai diminuir esse valor ou não. Sim. Eu tenho pacientes por um preço menor, eu atendo de graça, mas eu sempre procuro entender por que é que aquela pessoa precisa daquilo, né? E eu, assim, se eu estou atendendo uma pessoa, eu evito de atender outra gratuita, porque eu tenho uma margem. Você sabe até a sua margem, exato. É o que eu oriento muito o pessoal da clínica social também. É o que a Ana Carolina está falando, equilibrar entre dar e receber. E isso, para mim, gerou muito... E ainda estou nesse processo, assim, o desafio, desde que eu comecei, exatamente por antes ter a dificuldade de não ver como trabalho a espiritualidade quântica, né, uma crença religiosa que, enfim, de não conseguir cobrar, e aí de sempre fazer também trabalho social, aí esse equilibrar o dar e o receber ainda é um processo que estou desenvolvendo, é um desafio ainda. Você sabe que aconteceu uma coisa comigo? Uma vez eu ajudei um aluno, ajudei bastante um aluno, ele estava mal no primeiro ano de faculdade, ele não estava bem, ele não tinha condições de pagar um profissional. Aí eu fiz algumas sessões com ele, para ele, né? Porque era focado, era uma coisa bem específica da área profissional, não foi psicoterapia exatamente, né? Eu fiz uma orientação, uma ajuda ali, tipo plantões, né? E aí esse menino enganchou na área, continuou fazendo, e 4 anos depois, 6 anos depois, eu precisei de um trabalho da área e procurei ele. E ele me cobrou pelo serviço. Gente, eu fiquei arrasada, eu fui tão frustrada. Porque eu falei assim, poxa, né? Eu trabalhei de graça para ele, fiz um negócio, e ele não teve dó de me cobrar pelo serviço, né? Na hora, pensei comigo. E até fiz umas coisas com ele. Aí depois eu parei, refleti, falei, mas espera aí, qual era o seu objetivo? Há 4, 5 anos atrás, quando você fez esse serviço, qual era o seu objetivo? Você achava que um dia ele ia te pagar? Você esperava por isso? Não, tipo, Daniele, cria vergonha nessa cara. Ainda falei, né, com você mesmo. Comigo mesmo. Não é isso. Ele te cobrou porque, na verdade, em nenhum momento, naquela época ou hoje, ele pensou que era isso que você queria. Sim. E quando você procurou o serviço dele, ele achou que você quisesse o serviço dele, não uma troca. Porque não essa troca, exato. Depois disso, perfeita colocação, nunca mais, nunca mais eu me coloquei à disposição de alguém achando que ela tivesse algum dever comigo. Sim. Nunca mais. E às vezes a gente fala isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, tem que cobrar porque as pessoas às vezes não valorizam o que é gratuito. Eu e a Carla já conversamos sobre isso, inclusive, né, Carla? E tem gente que não valoriza o que é gratuito mesmo, gente. Não adianta, às vezes a pessoa tem que pagar para dar valor, nossa, com certeza. Mas tem muita gente que é extremamente grata pelas coisas que a gente faz de graça. Pelas coisas gratuitas então, também. Eu sou da sabe receber. Opinião, a gente não deve nunca parar por causa da ingratidão de um ou de outro. A gente sempre deve servir na medida do possível, dentro das nossas condições. Sempre, né? A gente... E momento, porque tem momento que não dá para fazer nada de graça mesmo, porque a gente precisa muito do dinheiro. Deixa eu colocar. Mas uma coisinha só não vai fazer diferença. Aí que tá. Uma coisinha só gratuita não vai fazer diferença, mesmo que você esteja no momento que você acha que não consegue.
Aí que tá. Ó, a Carol escreveu assim, ó. E é na hora que comigo aprende o limite. não foi na questão de cobrar, mas uma vez fiquei muito chateada com uma moça que doei umas roupas de bebê e depois que ela usou, ela vendeu. Acontece. Na cidade Tive de que cada trabalhar um, né? muito isso. Gente, mas eu vou te falar uma coisa, Carol, sobre isso, sabe? Teve uma vez que eu entreguei um monte de roupa para uma moça na porta da minha casa e eu cheguei na esquina da minha casa e as roupas estavam lá. Nossa. Né? Tipo, ela não quis quase nada do que eu doei para ela. E eu fiquei muito puta. Eu falei, que filha de uma mãe. Né? Ela devia ter falado. Eu quase peguei as roupas do lixo que ela tinha colocado e trazido de volta. Porque eu falei, por que ela não falou que ela não queria, que ela não ia precisar? Né? Que injustiça, porque quando eu dou uma coisa para alguém, eu falo, se você não quiser, faz o que você quiser com ela, vende. Porque às vezes, para mim, vender não faz sentido, mas para outra pessoa outro faz. Então, tipo, eu dei, tá dado. Você vai fazer o que você quiser com isso, porque eu lembro que a minha mãe, ela falava assim, olha o que você vai fazer com isso, hein? Falava. Ela doava uns negócios, mas ela ficava preocupada como que a pessoa ia usar, que a pessoa tinha que cuidar, porque ela tinha muito carinho. Mas às vezes era a necessidade dela, né? Exatamente. Então é muito não engraçado. É a sua, mas é a do isso, outro. né, gente? Me lembrou um lance. Esse lance de trabalhar com morador de rua, para mim, é muito forte. Postou no Facebook. Cheiro do rolo. Esse lance de morador de rua. Minha avó, ela sempre trabalhou também com um morador de rua. E assim, eu lembro quando passava, às vezes, ela sempre dava comida. Mas às vezes não tinha comida, ela ia lá, dava um dinheirinho. E meu avô, uma vez, ficou puto. Vai dar dinheiro, vai beber, não sei o quê. Minha avó virou e falou assim, não me interessa o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, exatamente. Se ele tá lá e precisa beber para esquecer dos problemas dele, ele vai beber e não me interessa o que ele vai fazer. Foi lá Meu e deu movimento dinheiro. é outro. E esses dias, só que daí esses dias eu tava, aqui na esquina do meu prédio tem um mercado que é 24 horas. E aí eu tinha ido lá e tinha um morador de rua, tava calor. Ele falou assim, moça, era, sei lá, umas 10 horas da noite, moça, vai esfriar essa noite. Você não tem um cobertor para me dar? Aí eu falei, peraí que eu já volto. Vim para casa e falei, putz, não tinha um cobertor para dar. Porque, assim, vem a Vitória tal, e não... Mas eu tenho tinha, né? Uma mantinha que eu deixo na sala, sabe? Quando você vai ver um filme, não sei, uma mantinha que eu adorava. Falei, putz, vou dar essa mantinha para ele. Só que eu vou trazer a consciência para ele. Porque, às vezes, é aquilo, a gente recebe e a gente não tem a consciência. Então eu fui lá, eu dei para ele, eu falei assim, ó, e para ele se valorizar também, porque o morador de rua, o que acontece? Ele não tem a autovalorização, por isso ele não valoriza o que ele recebe. Não é por maldade, é porque ele não tem a autovalorização. Uhum. Então quando eu dei para ele, eu falei, olha, essa manta, ela é muito importante para mim. Eu só tô dando para você porque para mim é importante que você não passe frio. Então, cuida dela, lembrando que eu deixei de ter para te dar. E o olho dele brilhou. Então, também é a forma com que a gente dá. Né? Às vezes... Você falou uma coisa que me lembrou um negócio... Não me interessa, mas eu trouxe a consciência. Eu pensava exatamente assim, que o que o outro ia fazer era problema do outro, que se ele fosse usar o dinheiro errado, eu tinha muito isso. Aí, um dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, que nós temos que pensar na cidadania, pensar no que aquilo vai gerar. Então, daí eu comecei a fazer o seguinte, tá com fome? Eu ia lá e comprava um negócio, dava uma comida. Comecei a fazer esse tipo de coisa. Tipo, se dar o dinheiro pode gerar uma questão, tipo, né? Então eu dou a comida. Aí teve uma vez, tinha aqui em Assis, o pessoal tem uma mania assim, de ficar no sinal, malabarismo, nananã, e eu para pegar dinheiro. E eu não dou. Não dou, porque eu quero que essa pessoa saia da rua. Daí, volta e meia, eu dou um cartão. Volta e meia, eu dou um cartão meu e falo assim para a pessoa, se você quiser um trabalho, que eu te ajude a se recolocar no mercado de trabalho. Que é a sua área, né? Você me liga,
Você manda um e-mail, qualquer coisa aqui, que eu te ajudo, porque eu faço orientação para recolocação. Filha, eu devo ter entregue aí, sei lá, uns 5 cartões nesse período aí, porque é sempre as mesmas pessoas, sabe? Pergunto para você se alguém me ligou. Não. Então. Aí eu entrego. Já aconteceu de eu entregar... Tipo, a sua parte você está fazendo. Eu entregar e não dá tempo de eu falar, e eu falar assim, ó, me liga que eu te explico. Mas já aconteceu isso, porque toda vez eu falo para os meus filhos assim, eu falo, porque meus filhos são tudo coração mole, né? E eles falam, ai mãe, dá alguma coisa pro cara, faz não sei o quê, né? E eu falo, não posso contribuir, eu tenho que... se ele tiver, quando eles estão vendendo alguma coisa, eu até compro, tipo paçoca, nananã, porque na verdade ele está vendendo, ele está fazendo um trabalho. O malabarismo em si também é um trabalho, tal, mas toda vez eu vou dar dinheiro, eu preciso fazer outra coisa por ele, né? Tem que saber se ele quer outra coisa, né? Aí que tá. Então. Aí, segunda-feira, né? Eu cheguei para trabalhar na clínica, aconteceu uma coisa que acabou, assim, me deixou arrasada. Eu cheguei cedo na clínica e na frente da minha clínica tem um pergolário de vidro, né? Quando eu virei a rampa, tinha uma bicicleta e uma pessoa dormindo na porta da clínica. Cara, eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que acordar a pessoa para eu abrir a porta da clínica, porque a bicicleta estava bem encostada ali, amarrada. Aquilo já me cortou o coração de eu saber que essa pessoa tinha que dormir nesse lugar. Que ele estava com uma caixa de papelão e todo coberto com uma... Quando eu fiz um barulho para chegar, e esse era um moço, gente. Um moço novo, bem alinhado, que eu estou dizendo assim, com uma roupa boa. Aí ele falou, ai, desculpa, pelo amor de Deus, eu vou tirar minha bicicleta daí, desculpa. Eu falei, calma, não precisa sair correndo, não. Você pode continuar aí, você só deixa eu entrar. Que eu preciso entrar, mas não precisa sair correndo, pode ficar. Né? Aí eu abri a porta, daí eu falei, você quer tomar uma água, quer usar o banheiro? Ele falou, não, o banheiro eu não quero usar não, mas a água eu aceito. Eu falei, ó, não tem como te oferecer outra coisa, porque eu não tenho nada aqui, tipo, não é um lugar que eu levo coisa de comer, mas eu falei, você quer água, eu te dou, né? Aí eu até fui na cozinha, porque lá não tem geladeira, então eu fui na cozinha ver se tinha alguma coisa, não tinha nada, porque eu fiquei, gente, eu falei, o que eu posso fazer, né, para essa pessoa? Por que essa pessoa está aqui? Né? Eu falei, tem alguma coisa que eu posso fazer por você, né? Ele falou, não, imagina, não sei o quê. Não me pediu nada, assim, tipo, não me pediu dinheiro. E eu fiquei muito arrasada, porque me parecia que era uma pessoa limpa, que não está na rua há muito tempo, que tomou banho em algum lugar, gente, porque estava decente, assim, e que não sei por que eu não consegui conversar com ele, eu fiquei tão, assim... Aí eu fiquei pensando, quando eu estava né, terminando esse capítulo aqui, que o pouco que a gente faz é oferecer uma água e não tratar a pessoa como... O que você está fazendo na porta? Né? Porque eu fiquei pensando, nossa... Sim. Será que... Ainda bem que fui eu que vi. Porque dependendo de uma outra pessoa que chegasse aqui... Como ia lidar, né? Como ia tratar essa pessoa? Sim, tipo, e tem tantas histórias, sabe? Eu conheci tantas histórias nesses 20 anos aí, tendo contato com um morador de rua, que são histórias que a gente vê que muitas vezes, na maioria das vezes, é sempre aquele olhar dele não se permitir merecer, ele não se vê como merecedor. Acha que está sendo incômodo, né? E aí vem alguém... Exato, é sempre o não merecimento que leva a isso. Sabe, é nítido, assim. Eles se percebem como não merecedor, vem a culpa e leva para essa situação. Isso é muito comum. E histórias... Tem alguma coisa que essas coisas estão querendo me dizer, sabe? Porque eu contei para vocês aquele dia da farmácia, né? Da padaria, que eu cheguei para estacionar para comprar uma coisa para eu comer na padaria e eu não vi a pessoa no chão, sentada no chão, era uma mulher. Ela estava sentada... Mulher? Ah, não lembro agora.
Ela estava sentada no chão, eu não vi, passei batido. Eu só prestei atenção, estava passando batido, eu só prestei atenção que aquela pessoa estava ali, naquelas condições, porque um moço parou com uma moto, chamou a pessoa e falou, vem aqui. Ela não pediu nada para ele. E ele falou, vem aqui que eu vou comprar uma coisa para você comer. E entrou, e era nítido, assim, parou, as meninas da padaria todas ficaram assim, o que esse cara está fazendo? Porque provavelmente aquela pessoa está ali dia e noite, as pessoas se incomodam, né? Não deixam entrar. Né? É o julgamento, né? Trata como lixo. E quando então, você... O que isso está querendo me mostrar? Você olhar, ouvir, Sim. já é tudo. Tem uma que está aqui desde o começo da pandemia. Tá? Tchau, Carol. Obrigada. Tchau. Tchau, meninas. 2 quarteirões de casa. E o que ela tem passado? Companheiro morreu queimado num posto de gasolina. Não, coisas assim. E aí ela busca na bebida. No começo eu dava dinheiro, agora eu parei. A gente tem que saber de que forma é que a gente pode ajudar, olhar para essas pessoas, mas de que forma eu vou realmente ajudar. Né? Porque nem sempre é aquilo que ele pede. Nem sempre aquilo que ele pede está sendo de fato uma ajuda. E agora eu tenho puxado para... há um tempo atrás, eu gosto muito de fazer essas coisas, né? Às vezes eu estou com as crianças na rua, e aí tem às vezes um ou outro ali no semáforo fazendo alguma coisa, mas tem um ou outro que me chama uma atenção diferente e eu chamo para conversar, né? E as crianças às vezes estão juntas. Teve uma vez que era um cara que estava entregando umas poesias no semáforo. Ai, que legal. E aí eu falei, cara, que legal, vou parar. Eu ia parar ali próximo mesmo, num negocinho de café com as crianças, enquanto a gente esperava um horário para ir no médico. E tava eu e as crianças. E aí chamei ele. Ele olhou assim, falei, não, vem aqui. Aí ele veio, né? Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nas coisas. É você que escreve e tal. Aí ele falou que era ele que escrevia e tal. E é um cara que ficava ali na rua. Eu falei, senta aqui com a gente. Eu posso? Eu falei, por favor, senta aqui. Você quer tomar uma coisa? Não, não quero incomodar. Não é incômodo, eu quero te oferecer, né? Aí a gente sentou, ele pediu só um cafezinho e a gente ficou conversando. Aí ele falou, posso ler para você? Aí ele começou a recitar as coisas dele, sabe? E ficamos ali uns 30, 40 minutos conversando. Foi incrível, foi tão gostoso, sabe? E até ele comentou, poxa, ninguém faz isso. O impacto ninguém faz isso. Na vida dele. Eu falei, mas eu senti tanta vontade de fazer, sabe assim, de só sentar junto, de conversar e de me conta um pouco da sua história. Você sempre escreveu, como é que é? Aí ele tem um blog que ele consegue às vezes colocar algumas coisinhas através do celular, e tal. Poxa, isso é tão legal, essas coisas, né? Então, lógico que a gente tem que entender como ajudar e de que forma realmente a gente pode ajudar, né? Não sustentando uma situação aí, né, econômica, política, não é nesse sentido, mas de que maneira de fato eu consigo ajudar? A gente ajuda olhando de verdade. Tem horas que tem que apagar o incêndio, né? O cara tá ali passando, né? Por exemplo, diferente. Comida, eu sempre dou alguma coisa. Tem hora que você tem que apagar o incêndio, mas o ouvir e o olhar, jogar uma mensagem, o colocar. E gente, ó. A verdade é que a escolha sempre vai ser da outra pessoa, o que ela vai fazer com isso, porque eu já dei comida ao invés de dar dinheiro e a pessoa virar a esquina e trocar por dinheiro. Então, né? Não se ela quiser beber, se ela quiser comprar droga, se ela quiser, ela vai fazer isso com o que ela tiver na mão. Se for comida, se for dinheiro. Então, o ajudar não está relacionado com o que o outro vai fazer com a ajuda, mas está relacionado com o ato de fazer isso pelo outro. Né? Eu acho legal, a gente está terminando, vai ser uma meninas? escolha. Sim. E tem uma coisa que ele fala assim, para a gente fazer um teste, né? Durante os próximos meses, decida-se a prestar pelo menos a uma pessoa por dia algo, né, que ela não espera. Né? Não aceita pagamento, e não precisa ser sempre a mesma pessoa, exatamente uma pessoa nova por dia. Como você pode olhar? De que maneira você pode fazer isso? O importante é que esses serviços sejam prestados de boa vontade e com o único objetivo de sermos úteis ao outro. Exato. E quando você se propõe a isso, é impressionante. Você percebe todo dia alguém ali de uma forma que você vai ajudar. Sim.
quando você propõe isso, é transformador. Quando Meninas... começou a pandemia, que a gente teve redução salarial, que teve todas aquelas coisas, né? Ficava pensando, meu Deus, não vai dar para pagar as contas, né? Diminuiu bem, os pacientes diminuíram depois. Gente, eu não me lembro um dia de eu não ter conseguido, porque coloquei na minha cabeça, não, nós vamos conseguir com o que nós temos. E aí a gente via que ou era uma coisa ou era outra que... Então, eu acho que é um pouco sobre isso também, né? A maneira como a gente se coloca na situação, o que você pensa sobre servir, né? O não esperar, o estar à disposição para o ir além, né? O fazer além do que é a sua função, de certa forma. Fazer além do que é a sua função ali, de certa forma, né? Fazer um pouquinho, 1% a mais por dia, né? De diferente daquilo que você precisa fazer. Esse é um ponto muito importante. A gente está terminando, mas vamos finalizar da importância daquela questão que ele fala do Mastermind de unir forças, porque a gente cresce junto, a gente finaliza com isso, meninas? Sim, no final do capítulo ele fala sobre o quanto que é importante a gente se unir por propósitos, né? Isso. Que o quanto o outro faz diferença nesse fazer a mais. Ele até cita a questão da fusão que as empresas fazem, né? Para continuar prestando um serviço ou para melhorar um serviço, que a fusão hoje em dia, né? No caso, ele estava falando de há muito tempo atrás, mas que serve muito bem para os nossos dias. Agora. Que às vezes as empresas separadas elas não dão conta ou não conseguem atender uma demanda, né? Mas quando elas se unem, se juntam num propósito, isso acontece. Existe uma perfeita harmonia e a coisa vai acontecendo, vai conseguindo. Uma frase que ele traz que eu achei muito legal, né? Ajudando os outros a vencer, este nosso amigo, conquista para si um lugar de destaque no mundo, né? Então, a gente ajudando o outro a vencer, né? A seguir o propósito, né? Às vezes até ele fala da amizade dos três, né? Dos três grandes homens aqui, o Henry Ford, o Thomas Edison e o Firestone. Ele até comenta bastante sobre isso também. Cada um tinha a sua empresa, cada um tinha mas um propósito era muito em comum de vencer. De vencer com harmonia, né? Então, eles se encontravam sempre para conversar a respeito de cada um dos seus negócios. E aí eu acho muito legal quando a gente para pensar nisso. O que a gente está fazendo de diferente? Conhecendo outras pessoas, até de ramos diferentes, né? E que pode agregar no nosso negócio, a gente agregar no negócio do outro, né? No olhar, de ampliar um pouco isso. E isso é um grande sucesso do triunfo, do sucesso, né, da prosperidade. Então, a gente cresce junto. Então, a gente está nessa questão da união. Se na atualidade, ele ia ter colocado aqui network. Network, exatamente. Exatamente. Que ele usa network aqui no... né, que com certeza é sobre isso, né? Como que você mantém suas relações, como que você serve o outro, como o outro consegue te ajudar com isso. É o efeito colaboração, né? Não tem jeito. E ele, para fechar o capítulo, ele fala sobre a lei por meio da qual opera o princípio da Mastermind, foi descoberta pelo próprio Jesus Cristo, quando ele se cerca dos 12 apóstolos e cria, então, o Clube dos 13 do mundo. E era cada um de um jeito, né? Cada um de um jeito. Cada um de um jeito, com uma coisa diferente, mas unidos por um único propósito. Exatamente. Muito legal. Gente, é muito bonito, né? Gente, incrível, para variar. Vamos ao spoiler, né? O spoiler. Semana que vem nós vamos para a 10ª próximo capítulo. Uma personalidade atraente. Não li nada ainda, estou curiosíssima para saber como que é este capítulo, né? Mas uma personalidade atraente, fico aqui pensando se é uma personalidade de Áries. E quero ler, estou curiosíssima por esse capítulo.
E a gente se vê, então, às 9h30 da próxima quarta-feira. Valeu, meninas, gente. Até semana que vem. E que a gente Tchau. continue nutrindo muitas almas. Beijo, obrigado por quem ficou conosco. Tchau. Tchau.